Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Thalia. Bom dia, Érica. Piqui. Bom dia. Gente, vamos lá. É o seguinte. Sem ser esse sábado, no próximo, no outro, termina a nossa terceira unidade, tá? Dia 7, como eu coloquei ontem no grupo avisando vocês. Então, nós vamos fazer só esse conteúdo de hoje e vamos fazer a prova. A prova vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula de sexta até domingo. Sexta agora é dia quanto? Dia 30. Até domingo, dia 1º. Tá? Então, a primeira prova que vocês já fizeram valia 7 pontos. Essa próxima prova, com o assunto de hoje, vale somente 3 pontos para completar os 10. Semana que vem, na outra quarta, eu vou deixar reservado para o pessoal que ficar de recuperação paralela. Tá bom? Então, nessa unidade, hoje é o nosso último encontro. Tá? Semana que vem, de sexta a domingo agora é a segunda prova de vocês. Na segunda eu dou o resultado, aí basta vocês somarem as notas das duas provas, 7 da primeira e 3 da segunda, né, os valores, totalizando os 10. E na quarta-feira a recuperação, aí de hoje a 15 dias, na outra semana, começamos a quarta unidade, lembrando que esse ano são 6 unidades, porque vocês estão fazendo 2 anos em um só. Tá bom? Como a média é 5, então vocês têm que fazer 30 pontos para passar de ano e completar aí o ano letivo de vocês, ok? Vou colocar aqui o exercício na tela, e no final, se tiver alguma dúvida sobre as provas, recuperações ou o próprio conteúdo, é só perguntar. Vamos lá? Bom dia para a galera que chegou depois aí, enquanto eu estava falando. Quando o exercício aparecer na tela, me avisem. Apareceu. Ok, vamos lá. Então, como eu sempre peço, assistam primeiro a videoaula para poder, se você vem para correção, é porque você tem que saber alguma coisa do assunto. Tá? Então, a questão da IDECAN. Lembrando que eu sempre trabalho com questões de vestibular. A gata está atravessando aqui na frente. Porque vocês vão fazer o vestibular e o Enem esse ano, então já vão estar treinados na disciplina de História a fazer questões desse nível. Então, é a questão da IDECAN. Vamos falar... Ixi, período regencial, peraí. Ah, peraí que eu abri o arquivo errado, viu? Só um instante. Ué, não salvei. Ah, rapaz. Galera, vai ser esse mesmo. Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente. Bom, eu tinha feito as alterações no arquivo e não salvei, aí ficou o arquivo antigo. Tem questão de outro assunto, que não tem nada a ver, mas vamos trabalhar pelo menos as questões do mesmo assunto, que é o primeiro reinado. Então, vocês viram aí na videoaula, e nós falamos do governo Dom Pedro I. Foi um governo curto, durou apenas 9 anos. Um governo muita confusão, ele era autoritário, começou a tomar medidas administrativas ruins, tá? E isso desgastou a imagem dele e fez com que o seu governo terminasse rapidamente. Quem assistiu viu lá a novela, que ele botou o irmão para casar com a filha, uma confusão. Olha o rabo da gata para sair, gata. Vamos lá.
Assinale a resposta que equivale a um dos principais motivos de resistência ao poder absolutista de Dom Pedro I. Então, qual desses movimentos aqui foi um movimento que era contra o governo de Dom Pedro I? Foi a Revolução Pernambucana de 1817? Foi a Constituição de 1924? Foi a Confederação do Equador? Foi a Regência Permanente? Ou foi a Revolução Praieira? Qual desses movimentos aí era contra o governo de Dom Pedro I? Gislane falou letra C. Suziara também. Quem mais? Stephanie também falou letra C. Raquel. Bom, todo mundo acertou aí a questão facílima. Felizmente, as questões que eu arrumei não ficaram, não salvaram, mas vamos lá. Então, gente, aqui a questão da Unifil pergunta qual desses movimentos era contra o poder, né? Era um movimento de resistência ao poder absolutista de Dom Pedro I. Bom, a Revolução Pernambucana de 1817 não foi. Vou repetir. Dom Pedro I governou de 1822 a 1831. Ou seja, se essa revolta foi em 1817, foi antes do governo dele. Então não tem nada a ver com ele. A Constituição não é uma revolta, gente. A Constituição é um conjunto de leis. Então não tinha como ela ser contra o imperador, até porque também, 1924, 100 anos depois do governo do imperador Dom Pedro II. Primeiro, a Confederação do Equador foi uma revolta que aconteceu em Pernambuco, tá? Durante o governo de Dom Pedro I. Preste bem atenção nisso, foi uma revolta, foi um movimento republicano. Por que republicano? Porque eles queriam a independência do Brasil e queria que Pernambuco tivesse presidente. Quando um país é governado por rei, é chamado de monarquia. Quando o país é governado por presidente, é chamado de república. Falei isso lá no vídeo e estou repetindo. Então, a Confederação do Equador foi um movimento republicano. Queria a independência do Brasil, porque não aceitava as coisas de Dom Pedro, e queria que Pernambuco fosse uma república, ou seja, tivesse presidente. Tá bom? É bom vocês sempre lembrarem disso, porque isso cai muito no vestibular. A Confederação do Equador foi um movimento republicano. Tá bom? Não foi a regência, porque a regência foi depois do governo de Dom Pedro I, e nem foi a Revolução Praieira, que também aconteceu depois. Então, a questão correta é a Confederação do Equador, letra C. Termos da abdicação de Dom Pedro. Ou seja, aqui está a leitura da renúncia de Dom Pedro, quando ele saiu do governo brasileiro. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, de acordo com o direito que a Constituição me dá, estou renunciando ao poder em favor do meu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. É isso que ele está dizendo aí. Aí vem aqui, Dom Pedro I, os fatos, os motivos que conduziram à abdicação, à renúncia de Dom Pedro foram, ou seja, quais foram os motivos da renúncia de Dom Pedro? Por que Dom Pedro abdicou? Vamos ver aqui qual é a opção correta? Letra A, foi a repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, a incorporação da Guiana Francesa e a outorga da Constituição? B, foi o favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil? C, foi a repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, a perda da Cisplatina e a falência do Banco do Brasil? D, foi a perda da Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte e punições exemplares aos pistoleiros que executaram o jornalista líder Badaró? Letra E, foi o controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a primeira Constituição e favorecimento aos comerciantes brasileiros. Enfim, qual dessas opções foram os motivos que levaram à abdicação, à renúncia de Dom Pedro? Gislane falou C, Suziara também, Raquel, Hélio, Stephanie, Nájila.
Railane. Ok. Então é isso, a letra C está correta, vocês acertaram, de fato, os motivos que citei lá no vídeo, né, que levaram à renúncia de Dom Pedro foi a repercussão negativa da repressão que ele fez sobre a Confederação do Equador. Dom Pedro combateu aquela revolta lá em Pernambuco de forma muito violenta, e isso trouxe uma imagem negativa para ele. Também porque ele perdeu a Cisplatina, que era uma província, que hoje é o Uruguai, eu falei lá no vídeo. Então o pessoal começou a chamar ele de incompetente, e também incompetente por ter deixado falir o Banco do Brasil. Então a resposta certa é a letra C, né? 3 motivos aí que levaram à renúncia, à abdicação de Dom Pedro. FUVEST. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Então, a Constituição de 1824 dizia que o voto era censitário. Essa afirmação significa que o sufrágio, ou seja, a eleição, era indireta, do que se referia às eleições gerais. B, para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. Letra C, as eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. D, o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. Por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. Ou seja, o que significa o voto censitário? Ixi, todo mundo foi letra B aqui. Nicole, Raquel, Viviane, Tainá, Giovana, Suziara, Emily, Bianca, Stephanie, todas foram de letra B. E Dislane também. Tá? Então, o voto censitário estabelecia que só podia votar quem tinha uma determinada renda. E só podia se candidatar quem tivesse uma renda mais alta ainda. Tá? Então, era o voto censitário. Só podia votar quem tinha grana e quem tinha terra. Então, a resposta correta está na letra B. Para ser eleitor, precisava ter uma renda. Aí eu até falei lá, acho que era de 200 a 400 mil réis de renda por ano. Certo? Bom, eu havia preparado um outro exercício com 5 questões, só que na hora acho que eu não salvei e ficaram as questões antigas, porque aqui, essa questão, a primeira e essa questão, a última, fala sobre o período regencial. E aqui é o próximo assunto, o primeiro assunto da próxima unidade da gente. Tá bom? Então não adianta resolver agora, vou ficar devendo. De qualquer sorte, vai ser uma prova boa para vocês, porque como ela vale 3 pontos, só vai ter 3 questões. Vocês vão resolver num tapa e ficar livre dela. Então, só recapitulando, de sexta agora, dia 30 a domingo, dia 1º, é a segunda prova da terceira unidade. Ela vale 3 pontos, tá? Vai ficar esses 3 dias online. Na segunda-feira, dia 2, vou dar o resultado, vocês vão somar a nota das 2 provas. Quem ficou com a média a partir de 5 está passado. Quem ficou com a média abaixo de 5 estará de recuperação paralela, que vai ser na outra quarta-feira, deixa eu ver qual é a data aqui. A outra quarta-feira, dia 4 de agosto. Não, 4 de agosto. Dia 7 de agosto termina a unidade. Na outra semana, começamos a quarta unidade. Não sei se continuamos online ou se será presencial. Tá? Mas, de qualquer forma, estamos resolvendo nossa vida em história e encerrando logo a terceira unidade. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês queiram tirar? Diga, Felipe. Não, obrigação. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Tá tudo tranquilo. Não. Tá tudo tranquilo, né? Beleza. Então, na sexta-feira, assistam o vídeo de novo, se precisarem, e resolvam, a partir de sexta, as questões da segunda prova, tá bom? O assunto vai ser esse aí, primeiro reinado, tá bom? Primeiro reinado é o assunto da nossa prova.
Se não tem nada para perguntar, a gente pode sair e até a próxima oportunidade. Valeu. Valeu. Falou. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Professor.